sentar. Continue orando, eu peço a todos vocês. Ore, vá dormir, dobre o joelho 5 minutos. Ore pela Turquia, ore pela Síria, né? Para que Deus console, conforte. Irmãos, de 1.500 foi logo para 3.000, de 3.000 já foi para 8.000 e não se sabe a quantos mil vão chegar. É muita dor, é muito sofrimento ao mesmo tempo. E a Bíblia fala para a gente chorar com os que e alegrar com os que se alegram. Chore, vamos estar, amém, gente? Só lembrando aqui, domingo teremos amanhã com Deus, a partir das 9 da manhã, e às 11 horas estaremos entregando o nosso jejum, nossa consagração em favor da igreja, todos nós. À noite temos a ceia e teremos nosso almoço de comunhão a partir das 11 horas. Então não fique em casa, venha orar, venha chorar, orar pela igreja do Senhor aqui em todo o Brasil, orar pelo Brasil, irmãos. Não é? E também vamos estar orando pela Turquia, pela Síria. É uma situação muito catastrófica. Quando tudo parece perdido, repita comigo, quando tudo parece perdido. Quando tudo parece perdido, irmãos, as forças, elas minguam, elas vão desaparecendo. Você vai perdendo as forças, o ânimo, a motivação. Que bom ver a irmã Marilza aqui, é melhor, amém, irmã Marilza, bom revê-la. Então, quando tudo parece perdido, ou tudo começa a desandar, e você luta, batalha, e você não vê saída. Os discípulos, em um dado momento da caminhada com Jesus, diga comigo, eles estavam caminhando com Jesus. Diga, eles estavam andando com Jesus. Vamos, gente, eles caminhavam com Jesus, falem. Eles estavam vivendo com Jesus. Diga, eles seguiam Jesus. Diga comigo, e não os livrou da tempestade. Eles entraram no barco e foram. Lá, pelas 3 da manhã, a tempestade bate. E não foi Jesus que mandou ir na frente? Como é que Jesus manda e Ele não me guarda, Ele não me protege? Jesus queria ensinar algumas lições, isso é conosco também, Ele está conosco. Às vezes vem problemas e crises pelos nossos próprios erros, pecados e falhas. Tem nada a ver com Deus. O erro é meu, é seu, não é de Deus. Aí a gente tem que pedir ajuda a Deus, misericórdia, perdão, força a Deus para continuar. Amém? Mas às vezes Deus permite mesmo. Você não pecou, você não errou, ninguém fez nada. É Deus permitindo para trabalhar, te ensinar. E os discípulos aprenderam isso. Eles gritaram no barco, gritavam. E para ajudar, diga comigo, para ajudar. Diga comigo, para ajudar. Aparece Jesus andando sobre as águas. Qual é o grito deles? É um fantasma. Aí piorou. Você já está com medo, velho. Quase fazendo aquelas coisas. E aí aparece alguém andando sobre as águas. E naquela época, se fosse hoje, a turma ia dizer que era um robô com os pés soprando e ele sai deslizando na água, né? Um robô. Hoje, alguém poderia cogitar isso. Não é, Marcos? Ou um boneco plástico, inflável, andando, flutuando nas águas. Mas naquela época, irmã Yolanda, não existia nada de moderno, nem pós-moderno. Alguém andar sobre as águas. Aí o susto foi maior. E aí, quando eles viram, começaram a gritar. Aí Jesus fez o quê? Jesus diz o texto lá diz o texto que Jesus gritou, exclamou: sou eu, não tem mais. Aí quem dentre os apóstolos tomou a iniciativa? Quem? Pedro. Então, se és tu, todo mundo está morrendo aqui, se és tu, manda eu ir andando sobre as... Amém? Irmãos, no meio do tumulto, olha aqui para mim, no meio da dor, da tristeza, da angústia, você tem que se levantar.
eu tenho que se levantar. A pastora Rose pregou domingo e está escrito na Bíblia em vários textos, umas 10, 15 vezes. Se no dia da batalha, da luta, da crise, do problema, você se mostrar fraco, frouxo, desanimado, a sua queda será grande. Você tem que se levantar e buscar e pedir força em Deus. Eu preguei no outro domingo aqui sobre isso também. Então, Pedro se levanta, diga: manda eu ir, Senhor. Se és tu, se não é um fantasma. Porque, irmãos, olha aqui para mim. Na hora que muitas coisas começam a acontecer, você começa a desacreditar. Não é assim? Isso aconteceu comigo, antes de ser pastor, como pastor. Porque mostra o limite da sua e da minha impotência, o limite da sua fé. É o que a irmã Ana leu aqui. Jesus disse: vocês são duros de coração, vocês são incrédulos, vocês pelo menos têm que ter mais fé. E aí, quando tudo parece perdido, ou está parecendo que está desabando, a coisa fica difícil ou não fica? Primeiro, circunstâncias diversas podem nos levar a ser reféns, ser prisioneiro, física, mentalmente e emocionalmente. Quando as circunstâncias são diversas, o problema, a dificuldade leva a aprisionar sua mente, seu coração, suas emoções. É o que vem acontecendo na pandemia, pós-pandemia, problema no mundo, problema no Brasil, mexeu com o emocional de todo mundo e o psicológico. Aí que precisamos mais estar na leitura bíblica, falando, orando com Deus, como a irmã frisou aqui, comunhão com Deus, intimidade, comunhão com Deus, lendo Bíblia, orando. Aí você vai receber força sobrenatural acima de você, para você ter força, para vencer essas crises, tudo que está aqui na terra. Quando você ora, fala com Deus, apresenta a Deus sua crise, a dor, a crise dos outros, o problema dos outros e o seu, e lê a Bíblia, você está buscando, cavando, mergulhando no sobrenatural. Aí vem força para você superar o externo. Porque o externo, irmão, que está acontecendo não é só o problema das pessoas. Existe um mundo espiritual por trás, diabólico, satânico, que usa pessoas que não seguem a Deus e também ser mesmo no mundo invisível, setas, dados inflamados, invisíveis do maligno, para impressionar você, oprimir e pressionar. Muitas das vezes ninguém fez nada com você, você sente tristeza, você fica abatido, ninguém falou nada, ninguém disse nada, nem mulher, nem filho, nem marido, nem colega de trabalho, de repente bate uma tristeza, uma angústia. Muitas das vezes são setas e dados inflamados do maligno. Por isso você tem que tomar posse do nome de Jesus, tomar posse do nome de Jesus e repreender em nome de Jesus o que está no mundo invisível. Em nome de Jesus, essa tristeza, essa angústia, essa pressão em nome de Jesus desapareça. Eu ordeno que desapareça em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, irmãos. Isso é entrar em guerra. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. O que é sujeitar a Deus e resistir? É crer no nome de Deus, é crer em Deus, buscar ajuda de Deus, amém, gente? O mundo invisível é real, irmãos. Abra sua Bíblia. Então as circunstâncias são diversas. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. 8 é antes de 9 e depois de 7. Lucas capítulo 8. 8 é antes de 9 depois do 7. Quando tudo parece perdido. Então, como disse, as circunstâncias que são diversas, que podem nos levar a sermos refém, prisioneiros, física, mentalmente, emocionalmente. Isso às vezes acontece nas finanças, na saúde, no relacionamento, no trabalho, na família, em casa, na comunicação. Palavras que ferem, palavras que machucam, palavras que adoecem, palavras que traumatizam. Amém?
Não é o carro que xinga você, o poste. São pessoas no trabalho, em casa, na família. São pessoas. Não é? Não, pastor, eu mesmo me xinguei. Eu mesmo me xinguei, estou com raiva de mim. Fui eu que me xinguei. Não, irmão. É o teu próximo. É você que fala com o seu próximo. Vamos ler Lucas capítulo 8, versículo 40. Olha o que diz aí. Ao regressar Jesus, a multidão recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Que multidão é essa? Sabe qual foi após o que, irmãos? Após Jesus ter expulsado aquela legião de milhares de demônios do Gadareno, o homem que andava se cortando pelos túmulos, andava nu, dormia no cemitério, era preso com correntes, com grade, e ele quebrava a grade, as correntes. Sabe o que é isso? Havia um poder sobrenatural do mal que aprisionava aquele homem. O homem é liberto, e após isso Jesus sobe o monte, e Jesus vem regressando. A multidão estava esperando ele com expectativa. E dentre a multidão vem alguém se sentindo fracassado, alguém desesperado. Veio um homem dentre a multidão chamado Jairo, que era líder da igreja, da sinagoga, e prostou-se aos pés de Jesus e lhe suplicou que Jesus chegasse até a sua casa. Sabe por quê? Porque ele tinha uma filha única. Quantos filhos você tem? Quantos irmãos você tem? Quantos pais você tem? Você tem um pai e uma mãe. Esse pai aqui só tinha uma filha única. Se você tem 5, 10, 3 morrendo a dor será grande. A dor é grande. E ele só tinha filho único de uns 12 anos, que estava à beira da morte. Estava à morte, ou seja, estava para morrer. A situação crítica. Às vezes é as suas finanças, é o seu casamento, é a relação com o seu filho, é lá no trabalho, você está sendo perseguido, oprimido. E aí, meu amigo, você, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, não existe isso não? Então você está no outro planeta, você está noutra galáxia, porque esse mundo aqui é mau. E Jesus, o apóstolo João escreveu em uma das suas cartas: o mundo jaz no maligno, ou seja, o sistema do mundo. Não são os pássaros, as árvores, não são os peixes, não, mas o sistema que está oprimindo as pessoas. Aí vem Deus e Jesus à terra para deter, pôr uma barreira, um obstáculo contra toda a força do mal. Amém, meus irmãos? Amém, minha gente? É por isso que estamos aqui, nós de carne e osso, coração, espírito e mente, para buscar a ajuda de Deus para chegar ao céu e vencer essas limitações. Vamos lá, pule aí na sua página, vamos para frente. Versículo 39, continue, versículo 39. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa trazendo a notícia ao chefe da sinagoga e disse: tua filha já está morta, não adianta mais você clamar ao mestre. Jesus ouvindo isto, repita comigo, Jesus ouvindo isto, disse, não temas, crê somente e ela será salva. Salva de que? Ela já tinha morrido, ou seja, Jesus ia ressuscitar. Amém? Eu já disse aqui várias vezes, em vários anos, Jesus não gosta de notícia ruim. Ele não quer ver notícia ruim, ele está para ajudar, ajudar a mim e a você. Amém? Jesus viu quem trouxe a má notícia. Ei, irmãos, cuidado com gente que anda levando má notícia no seu trabalho. Entendeu? Aquele negócio que você fez não ficou legal não. Eu vi fulano falar que o teu chefe vai ter descontado no seu salário, você vai perder o cargo. Cuidado com parente, já viu? Almoço de parente, vai na casa, é uma fofoca terrível. Parente que fala com inveja, é primo, é irmão, é tudo, irmão, porque o mundo está no mal. Quem não está seguindo Deus está noutra atmosfera, noutra dimensão, sendo tentado. É no trabalho, é na família, via fofoquinha e a notícia, mas olha, não adianta não.
Sabe, irmãos, o diabo vai colocar pessoas em casa, no trabalho, na família, na igreja, para dizer, não precisa mais você orar mais não. Para de orar, para de buscar, para de ler Bíblia, para ficar aí na igreja. Olha aqui, chegou a notícia, disseram, não adianta mais você ir pedir nada a Jesus, clamar nada a Jesus, porque a tua filha já morreu. Aqui uma lição forte, para nós persistirmos. Não temas. O que é não temas? É tirar o medo, o desânimo. Jesus está dizendo, tenha ânimo, não temas, tenha ânimo e creia somente. Creia somente. Irmãos, estamos atravessando um tempo crítico, difícil. Quem é que disse que não é? O tempo que estamos atravessando é crítico, difícil. Eu e você, todos nós precisamos estar mais perto de Deus. Eu venho falando isso já há anos aqui, 3, 4 anos atrás. Na pandemia, antes da pandemia, pós-pandemia. O que vai fazer a diferença para a gente ser melhor e nós vencermos é essa comunhão, intimidade, mais perto de Deus, lendo mais a Bíblia, orando mais, tirando o tempo mais do quarto, jejuando, irmãos. Quem disse que é fácil jejuar? Quem disse que é fácil ler Bíblia? Quem disse que é fácil orar? Não é. Os discípulos, Jesus disse, vamos orar, vamos lá no Getsêmani. De um tiro de pedra, vocês ficam ali, eu vou ficar aqui. Quando Jesus chega lá, na hora mais crucial de Jesus, o seu suor se transformava em gotas de sangue. Grande era a angústia, grande era a agonia. Sabe o que é agonia? E os discípulos roncando. Mostra aí para mim e para você em casa também, meu amigo, a nossa limitação para ir buscar Deus, para estar perto de Deus. Nossa carne não quer nada com as coisas de Deus espiritual, não quer nada com oração, não quer nada com leitura bíblica, não quer nada com jejuar. Está na nossa índole e foi contaminada lá no pecado de Adão e Eva, irmão. Só o sangue de Jesus, as palavras de Jesus, a vida de Jesus, a presença de Jesus é que diminui isso na nossa vida, irmão. Senão a gente não lê Bíblia, não ora, não perdoa, não ama, não jejua coisa nenhuma. Isso é conversa de igreja de muito pastor aí, pregando outro evangelho. O da Bíblia não é. O da Bíblia mostra que Jesus foi 3 vezes e os caras estavam dormindo. Jesus de novo. Vamos orar, vamos, glória a Deus, aleluia, Senhor e tal. Daqui a pouco, segunda vez, Jesus, agora, terceira vez, chegou lá, todos dormindo. Qual é a frase final de Jesus? Vocês não puderam orar comigo nem 1 hora. Vida cristã, comunhão é isso, amados, amém? Não é só louvor, glória a Deus, todo mundo sorrindo, como muita gente tem pregado na igreja, também faz parte, mas é na hora de chorar, a dor, a tristeza, vem angústia, vem luta, vem problema, aí você estando com Deus, estando ligado em comunhão, intimidade, você vai vencer, quando vier o obstáculo, a luta, o problema, a crise, porque você tem em depósito, você tem em crédito, lá no banco de Deus. Por que Jesus disse assim, ajuntai tesouro no céu, onde não há traça nem ferrugem, onde os ladrões não roubam? Paulo diz, tudo que é bom, pensar em tudo que é do alto, se há alguma coisa boa, seja isso que ocupe vossa mente e vosso coração, se há. Se não houver do que estão dizendo que é bom na mídia, no meio de comunicação, em qualquer lugar, na família, no trabalho, na faculdade, qualquer lugar, na imprensa, se não tiver respaldo, base, fundamento na Bíblia, tira fora, sai fora, fica fora. Qualquer lugar, jornalismo, meio de comunicação, faculdade, casa, trabalho. Se não tiver o argumento, a ideia, sai fora, fica só com aquilo que tem a ver com a palavra de Deus, com a voz de Deus, com os padrões de Deus, com os parâmetros de Deus, amém, gente? Fulano disse que é bom. Que fulano? Tem a ver com a Bíblia? Ele lê Bíblia, ele crê em Deus. Não, ele disse que não quer. Então sai fora do argumento dele, sai fora das ideias dele. Eu vou comungar com aquele que compartilha os pensamentos de Deus, porque a maioria no mundo então não quer. Desde Jesus foi assim.
ri, ridiculariza quando falamos de Deus e se acha inteligentes. E acha os bambambam. Se acham, né? É como aquela frase: parece, mas não é. Amém, queridos? Repita comigo: quando tudo parece perdido. Eu disse parece. Aqui a coisa já estava praticamente perdida. O pai desesperado. A mãe então, a mãe fica em casa, porque a mãe é mais protetora. A mãe é mais sensível. A mãe é mais acolhedora. A mulher é isso, o homem é pau, é madeira, é pedra. Mas a mulher, Deus criou assim. Ela é como aquela onça, aquela leoa. Ela protege, ela está ali, ela é mais sensível. A mãe ficou em casa. Quem foi atrás de Jesus? Quem foi? O pai. A mãe ficou lá no sofrimento, porque a filha estava à beira da morte. Qual é a sua crise? Qual é o seu dilema? Em que área é a sua crise? Em que área é seu dilema? Então, queridos irmãos, vamos continuar aqui. Jesus, ouvindo isso, não disse: não temas, crê somente. Quando Jesus chega na casa, ninguém permitiu que entrasse, a não ser o pai, a mãe, Pedro, João e Tiago. Todos choravam e pranteavam. E disse: não chore, ela não está morta, mas dorme. E aí começaram a rir dele, sabendo que ela estava morta. Para o homem natural, ela estava morta. Mas Jesus falou já para provocar uma situação. Ele sabia que eles iam rir. Jesus sabia que eles iam ridicularizar. Mas era para testar e despertar uma fé depois. E ele, tomando pela mão, depois da risada do povo, disse em alta voz. Por que em alta voz? Estratégia, irmão. Primeira estratégia. Jesus disse: não está morta. Sabe o que é isso? Eu e você aprendemos que temos que jogar uma semente para provocar a situação lá no coração dos parentes, dos colegas de trabalho, para ver se ele morde a isca. O que é que Jesus disse? Eu vos farei pescadores de homem. Como é que você vai pescar homem? Pastor, eu pego umas minhocas, pego uns pão, eu pego uns pedaços de figo de galinha, né, de coração de galinha, figo. Assim, são sementes para pescar peixe. Não, irmão, você vai pescar homens, é na carência, na necessidade que ele está, na sua família, no trabalho, crise financeira, crise com o filho, crise com o marido, com a mulher. Aí eles lançam uma semente de amor, de fé, de esperança, da palavra de Deus. Jesus disse: ele não está morta. Como não? Jesus queria despertar neles, com a risada deles, o deboche deles, era uma fé, para que muitos deles viessem crer. Quando Jesus fala em alta voz, aí não precisa orar assim. Isso é um escândalo, em pleno velório, na casa do morto. É assim? É assim? Já viu muitos evangélicos, muitos pastores? Eu não estou dizendo que a gente tem que ser mal educado, não tem que ser fino, não tem que ter diplomacia, não tem que ter uma etiqueta. Não. Mas tem gente que é tão mimimi, bibi, plá, que não, para que alta voz? Poderia até derrubar o caixão. Ei, Jesus fala em alta voz. O que é que Jesus fez? Olha aí o texto. Olha o que diz o texto. Não sou eu que estou dizendo. É o texto que diz: em voz alta Jesus diz: menina, levanta-te. E o Espírito voltou nela. Imediatamente ela se levantou. E ele mandou que lhe desse de comer. O que é que vocês acham? Como que ficou a cara daqueles que ficaram rindo de Jesus? Eles mudaram o disco, irmão, o pendrive. Viraram. Meu Deus. Mudaram ou não mudaram? Pode ser que alguns não mudaram. Ei, Jesus tem esse poder. Então, qual é o seu dilema? O que está morrendo? O que está perecendo? O que está parecendo perdido? Você está sendo refém, prisioneiro do quê? Na mente, no coração, na saúde, nas finanças, no relacionamento, na comunicação, palavra do marido, do filho, da esposa, machucou, feriu você, adoeceu você, palavras de amigo, outras palavras no meio de comunicação. Há um Deus que cuida do nosso coração, da nossa alma. Se você crê,
Sabe, irmãos, na empresa, na vida profissional, na vida familiar, onde tudo está parecendo perdido. Onde? Em que área? O que está perecendo? O que está começando a parecer perdido? Essa noite você é convidado a se levantar, tomar posição. Tomar posição. Pedro levantou-se. Oh, meu Deus, o fantasma, já estavam gritando pelas... Irmãos, um pescador experiente começar a gritar. Diz que metade daqueles apóstolos, discípulos, eram pescadores experientes, que pescavam à noite também, e que já tinham enfrentado algumas tempestades. Mas aquela era de gritar. Já enfrentou problemas assim? Alguém já viajou no avião? O avião fica parecendo esses negócios das festas que o povo vai, esses brinquedos, esses barcos, já viu? O avião fica aparecendo. Eu falei, Senhor, eu já entreguei a alma, agora eu vou entregar de novo, aqui estou eu. Aí eu começo, não, o senhor é o quê? Eu falei, primeiro, eu sou um cidadão brasileiro. Segundo, eu sou um homem. Terceiro, eu sou um cristão seguidor de Deus. Já estou aqui perto do céu, aqui está melhor. Já estou... isso eu creio em Deus muito, creio muito. Aqui para mim, então não faz diferença ele chegar aqui embaixo. Mas que dá medo, dá. Que você entra num tanto de pânico, porque somos humanos. A diferença é a sua e a minha fé. É ter fé em Deus e acreditar. Amém, gente? Porque o tempo que estamos atravessando não é um tempo qualquer. Precisamos estar abraçados na oração, na palavra com Jesus. São 9 anos aqui. Nos últimos anos, meses e dias, eu duvido e desafio aqui na igreja, líderes, casais, jovens. Qual foi a quarta-feira, domingo, que eu mandei lá um bannerzinho de derrota, as músicas, os cânticos que eu mando, eu oro, pergunto a Deus, peço a Deus, motivando, falando da fé em Deus, que Deus pode, que Ele é grande, que Ele é poderoso. Ninguém aqui pode dizer que eu mandei um banner ou uma música frouxa. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Por isso eu peço sempre para dar uma controlada no microfone, senão haja microfone. É que a gente se empolga, se emociona com Deus mesmo. Eu disse para Deus no começo da minha fé, se não for assim, me leva. Se não for assim com vida, me leva. Eu não quero viver aqui na terra te seguindo, me arrastando. Eu disse várias vezes para Deus, eu quero caminhar com fogo. Porque muitas vezes eu fiz pro capeta lá, no carnaval, no forró, em outras coisas. Deus, eu preciso de força, de poder, de graça para realizar. Se não for assim, para e leva. Não dá, irmão. Não vai. E logo de onde a gente veio, sua bondade e misericórdia. Amém? Então, quando tudo parece perdido, como é que está parecendo aí sua situação? Sua causa, seu caos? Está começando a parecer perdido? A impotência já bateu, porque é horrível. Você se sente impotente, você não vê saída. Cada um que conversa para você, você não dá a mínima. Você só balança a cabeça, dá uma risadinha, fala assim, Eu já me vi assim algumas vezes. Em situações, antes de ser pastor e como pastor. Mas eu estava recorrendo a Deus. Recorrendo a Deus. Mesmo com o meu coração ali, faltando fé. Aí chegava um, chega outro. Porque você se sente impotente quando as coisas, você malha e não sai do lugar. Nada e não sai do lugar. É a hora de buscarmos em Deus a saída, a força, para rompermos. Amém, gente? Então é preciso você se levantar. Fazer como Pedro. Ele foi. Jesus disse, vem Pedro. Vem Pedro, 2 palavras, vem Pedro. E o Pedrão se jogou e foi andando. Fez de conta que aquilo ali era uma estrada de barro, porque não existia asfalto naquela época, nem paralelepípedo, Wellington. Ele foi andando sobre as águas, rompeu a gravidade,
andando o nível da gravidade. Alguém estudou, sabe o que é gravidade, né? Afunda ou não afunda? Pedro andou como Jesus. Algum outro apóstolo, olha aqui para mim, algum outro apóstolo ou profeta andou sobre as águas? Não se tem notícia. Só um chamado Pedrão, com todas as limitações de Pedro, todas as fraquezas, foi o único que andou com Jesus. Os outros ficaram assim, será? Mas esse Pedro é precipitado, esse Pedro é bocudo, esse Pedro é xereta, esse Pedro é metido. Irmãos, às vezes passa isso no coração, na sua família, no seu trabalho. É só você começar a destacar, tomar iniciativa, vai ter uma turma metendo a língua em você. Como eu e você não somos melhor do que Jesus, nem do que os profetas, nem do que os apóstolos. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Olha a cara de preocupação. Fica tranquilo. E meta a língua. Que se eu ficar dando ouvido que fulano, Beltrano vai falar, eu nunca vou fazer nada. Amém? É o mínimo. Então, queridos, o que fazer, pastor? Tomar iniciativa, tomar decisão, fazer como Pedro. Com fé, iniciativa e decisão com fé, pela fé, com fé, pela fé. A fé é o meio, é a via, é o caminho, é a porta, é a saída para o milagre. Pedro foi, andou. Esse pai foi a Jesus, veio a Jesus. Vamos voltar aqui para o versículo rapidinho, as horas já passaram. Olha o versículo 41, Veio um homem chamado Jairo, veio, que era chefe da sinagoga e prostou-se aos pés de Jesus. Veio, iniciativa com fé. Como que um líder de uma igreja vinha e não tinha tanta intimidade, comunhão, ele vai e se prostra. Que reconhecimento é esse? Que dedicação é essa? Ele se prostra, ele viu, ele acreditou que Jesus era e tinha solução. Ele teve fé. É a primeira coisa, irmãos, diante do caos, quando bate a sua porta e a minha porta, é ir a Jesus. Diz que ele veio a Jesus. Ir a Jesus lá no seu quarto, na sala, aqui na igreja. Se prostrar aos pés dele, com a cara no chão, lá no quarto, na sala, aqui. Eu vou amassar essa roupa, foi tão cara. Eu terminei a 10ª parcela dessa calça, dessa camisa. Ei, esse homem era um líder. Ele se prostra aos pés de Jesus. Aí clama, roga, suplica, chega até minha casa, pois eu tenho uma filha única de 12 anos que está para morrer. A sua causa é de vida ou morte. É de vida ou morte. Que nós enxergamos e visualizamos e contemplamos nesse texto é um quadro desesperador, de impotência, de fracasso e de frustração. Vou repetir. O que encontramos nesse texto, um quadro de desespero, impotência e fracasso. Aí só resta Deus. Ninguém pode fazer mais nada. Quando as coisas estão findando, terminando. Era o quadro. Minha filha está à beira da morte, é única. Imagina o desespero. Tem 12 anos. O fracasso bateu a porta. O desespero, a frustração. E junto a isso, vem a impotência. O ultimato. O que é ultimato? Foi dado, acabou, vai morrer. O martelo foi batido. O ponto final chegou. Opções e recursos se esgotaram. Ei, já viveu assim? Já viu alguém assim? Já vi muita gente. Eles não estão aqui. Mas o Sidney e aquela irmã que está começando a andar agora, o nome dela? Anilson, eu fui 3 vezes, irmão. Aqui no Santa Helena, né?
hospital. E saí de lá, a orelha não falava, não mexia. Eu conversava com ela na UTI. Ela nem abria os olhos, nada. E saía com o marido dela chorando. Irmão Sidney chorando. Acabou. Ponto final. Fim. Chegou o martelo batido. Ultimato. Esgotou-se os recursos, as opções se esgotaram. A quem recorrer? Aonde? Para onde correr? A quem recorrer? Para onde correr? Queridos irmãos, olha aqui, queridos irmãos e amigos, você em casa, irmãos e amigos, sempre é Deus, sempre será para Deus, sempre será para Deus. Essa é a maior e única e maravilhosa alternativa e opção. Por isso a frase, nesse momento difícil, onde tudo se esgota, a quem recorrer? Sabe o que aparece? O salmista dizendo: meu socorro, a minha saída, a minha opção, o meu socorro, a minha saída, a minha alternativa, ela vem do céu, vem do Senhor que fez os céus e a terra. A minha opção, a minha saída nesse momento, esse homem viu isso, esse pai viu em Jesus, focalizou, enxergou em Jesus essa saída. Irmãos, nós estamos num tempo crítico. Não se engane você em casa, amigo, irmão e irmã, não se engane. Com a mídia, os meios de comunicação, há muita falácia, fora da Bíblia, fora da palavra de Deus, fora da voz de Deus. Muita conversa fiada, egoísta dos homens. O meu socorro, a minha saída, a minha alternativa única, ela vem, ela está no Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Lá em Marcos diz assim, olha, lá em Marcos, vamos lá para Marcos rapidinho, já vou encerrar. Olha o que diz em Marcos. Em Marcos ele acrescenta, porque Marcos foi o primeiro evangelho, escreveu com mais detalhes. Aí Mateus e Lucas, eles fazem um resumo, sabiam? O primeiro evangelho é Marcos. Eles pegaram mais do que veio de Marcos, tanto Lucas como Mateus. Olha lá, vamos lá para Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, rapidinho. Marcos tem um detalhe, ele chama Jesus, ele convoca Jesus, olha o que ele fala para Jesus. Ele diz assim, olha, Marcos 5:23, Marcos 5:23. E ele insistia, e rogava, e implorava, dizendo, minha filhinha, olha o tratamento, olha a linguagem, olha o termo, filhinha, minha filhinha, por isso que ela é a única. Minha filhinha, Senhor, está à beira da morte, está morta. Vem, impõe as tuas mãos. Lá em Lucas não fala da filhinha nem de impor as mãos sobre ela, para que ela seja salva e ela viverá, ou seja, seja curada e ela vai viver. Aí o versículo 24 diz, Jesus foi com ele. Lucas não diz que Jesus foi com ele. Mateus não diz que Jesus foi com ele. E nem fala que ele pediu para pôr as mãos. São detalhes, amém? Ricos detalhes. Então nesta noite, diga Jesus, vá à minha casa, vamos à minha casa. Amém? Coloque-se em pé. Acho esse último cântico, Oliver, só uma parte. Então, queridos, pastor, o que fazer então? No meio de tudo isso, da impotência, bateu o martelo, o ultimato bate a porta, ponto final, as opções e os recursos se esgotaram. A quem recorrer? A quem? Para onde correr? Para onde? Aí lembramos da frase do salmista: elevo meus olhos para os montes, para as montanhas. Não tenho encontrado socorro, não tenho visto saída, mas o meu socorro virá do Senhor, que fez os céus e a terra.
em várias áreas, em vários âmbitos da sua vida, seja uma cura física, emocional, mental, novas forças na sua fraqueza, problema, dor, mágoa, frustrações, desilusões, decepções, problema na coluna, no rim, no fígado. É Deus que tem o poder, é a voz dele que sara o interior, o espiritual, alma, coração. Ei, olha aqui, como disse nossa irmã Ana, e como diz esse texto também, fé, fé, fé. Esse homem foi a Jesus. Nessa noite, nós estamos no meio de uma tempestade no mundo. Você e eu temos que ser como Pedro. Porque Pedro é símbolo, como você e eu, que temos limitações e fraquezas. Há dias que estamos alto, no topo da montanha, há dias que estamos no fundo do vale. É assim? Elias também era assim. Orava, o fogo descia, consumia 50 homens. Orava de novo, mais 50 era eliminado. Mas teve dias que Elias fugiu da mulher. Foi lá para dentro de uma caverna. Sabe o que é isso? Mostra a sua e a minha limitação. O quanto somos limitados. É, meu amigo. Não é eu que digo não, meu amigo. É aqui a Bíblia, Deus. É Deus que diz. E quem vai contra-argumentar Deus? Não existe discussão. Deus falou. Pronto, está fechado. Obrigado, irmão. Muito obrigado. Amém? Amém, meus irmãos? A nossa palavra nessa noite, quando tudo parece perdido, e no final vocês viram, a notícia ruim chega. Ele estava buscando. Ei, não pare de buscar. Quem está com o milagre, quem tem o milagre é Jesus. Eu falei, não adianta mais. Jesus disse, adianta sim. Não temas crer somente, adianta sim. Repita comigo, adianta sim. Diga, adianta sim. Aleluia. Amém. Aleluia. Sabe o que eu disse isso? Só um minutinho só, já vou. Moisés, irmão. Moisés era um jovem criado em São Paulo. Conhecia a palavra de Deus. Se tornou-se traficante, viciado em cocaína, heroína, maconha. Maconha era água para ele. Aveia. Da cocaína ele foi para a heroína. Moisés não tinha veia mais em lugar nenhum, nem no pescoço, nem nas pernas. Tudo veia murcha, cheio de picadinha. Pela terceira vez ele chegou no desafio Jovem Ebenezer em Jacareí. Eu já disse isso aqui uma vez. E chorava os líderes da Casa de Recuperação. E naquele final de semana eu estava lá, porque eu só ia lá uma vez no mês, a cada 15 dias. Setos, vai lá, por favor, nós já estamos cansados de Moisés. Ouça isso aí. Estamos cansados. Moisés já matou não sei quantos em São Paulo, traficando, já ficou aqui 2 ou 3 vezes. Foge, vai embora quando ele acha que tá bom. O orgulho dele, ele é muito inteligente, mas vai lá e conversa você com ele. Nenhum de nós quer receber mais Moisés aqui. Vai lá. Que você decidir, que você achar, a gente vai pensar em dar uma oportunidade para ele aqui na Casa de Recuperação. Aí Moisés chegou. Edson, estou aqui. Fulano, não quero deixar eu entrar, me ajuda. E tal, o que é que você acha? E tal. Falei, o que é que eu acho, Moisés? Deus me deu uma palavra tão dura, mas tão dura. Falei, Moisés, você está brincando com a nossa cara? Você está pensando que nós somos o quê? Nós não temos o que fazer? Estamos aqui brincando de Deus, de Jesus, com Deus. Você tem que se tocar, meu irmão. Você veio da cocaína, da bagaceira, da bagaça lá, heroína, maconha, escambau, e você vem aqui, você já teve oportunidade. Poxa. Não, pela última vez, estão querendo me matar. Eu falei, você está querendo se matar. Erga a cabeça, mano. Falou, implorou, quis se ajoelhar. Eu falei, não, levanta, para com isso. Você não é criança, rapaz. Você não é criança. Chorou, me abraçou, não me deixa voltar, eles não querem deixar eu entrar aí.
sentou ali, orei com ele. Aí falei, fica aqui, eu vou conversar com eles lá. Você sabe que sou eu que decido nada aqui. Eu sou um cooperador que vem aqui uma vez no mês. Olha, ele está pedindo a última chance. Eu acho que vocês devem dar. Mas Edson, dá uma última chance a ele, quem sabe. Levanta o braço, todos vocês, levanta a mão. Diga comigo, aleluia. Fala comigo, aleluia. De novo, aleluia. Quando tudo parece perdido. Foi a última vez, irmão. Moisés se levantou. Moisés se recuperou. Se tornou-se um dos melhores líderes da casa de recuperação. Tocava um violão e a guitarra, a coisa mais linda. Tinha uma voz, pregava na praça, fazia decoração com faixas. Ele tinha uma letra, escrevia com letras garrafais. Era rapaz, levantou ele como um gigante. Era desse tamanho assim. Pensa num pregador, uma voz linda, um violão. Ele subia no caminhão, começava a pregar. São tentativas, irmão, porque a nossa tendência, a minha, a sua, é jogar ele lá no meio do lixo. A gente não tem, né? É ou não é? Tem hora que a gente... Mas Deus teve misericórdia de Moisés. Não sei qual o quadro que você está atravessando, vivendo, mas faça como esse pai. Faça como esse pai. Peça para Jesus pôr a mão dele na sua situação, no seu quadro. Peça com fé, com fé, com fé. Amém?